Então, a próxima virtude abordada aqui, adoração ou reverência ao guru. Então, isso naquele verso eu abordei muito rapidamente. Vamos ver o que que Swami diz aqui, tá? Porque você valorizar o guru é algo muito estranho na cultura ocidental. E quando se fala de worship and reverence to the guru, é ainda mais estranho na cultura ocidental, muito embora eles não tenham problema de se jogarem aos pés daqueles gurus de barba longas que oferecem falsas promessas. Fique aqui que eu vou iluminar você através do meu Shaktipati. Aqueles gurus da vida, né? Esses discípulos, na realidade, eles são adoradores, reverenciadores dos professores de falsas promessas, tá? Professores que mantêm essas pessoas mais infantis aganchadas naquilo que quase que invariavelmente é um culto, tá? Uma seita, um culto fechado. Todo mundo tem um líder, esse líder vai realmente cumprir as suas promessas, vai levar você à iluminação, aquilo e aquilo. Mas, em geral, no âmbito dos ensinamentos vedânticos no mundo ocidental, é um conceito meio difícil para as pessoas digerirem, né? Quando nós temos apreciação por um professor, um guru, falando realmente, a adoração nem vai para essa pessoa, vai para a Sampradaya, vai para as escrituras. Como a gente diz na nossa Sampradaya, as escrituras e o guru, eles vêm num pacote fechado, né? Você valoriza as escrituras, você valoriza o guru, que é um link, né? Que é que expõe as escrituras, né? Para evitar maus entendidos que são quase que né, invariavelmente comuns, né? Então, você tem uma apreciação muito grande, e essa apreciação no final vai para quem? Ishvara. Ishvara revelou essas escrituras, disponibilizou os gurus. Então, esta apreciação, esta reverência ao guru, ele depende de uma capacidade do indivíduo, né? De amadurecimento, dele ver realmente o valor desses ensinamentos revelados e o valor do guru. A maioria das pessoas, elas não têm esta apreciação pelas escrituras do guru porque elas não têm a maturidade para compreender o valor de tudo isso, entendeu? Elas estão divididas entre muitos outros valores ou muitas outras coisas que elas valorizam ao máximo relativas à segurança e entretenimentos, né? E aí o guru e o professor acaba sendo um passatempo do final de semana que pacifica a mente por algum momento, né? Então a gente tem que ver, compreender isso. Porque como pessoa, aí o Swami diz uma coisa verdadeira, a confusão é essa. Como pessoa, o guru é uma pessoa limitada, como qualquer outro. Ele não é Ishvara, embora ele seja Brahman. Mas como pessoa, né? O estudante não é Ishvara e o estudante também é Brahman. Qual é a diferença? O guru sabe isso, sabe disso, sem sombra de dúvida, e alguns gurus têm a capacidade de expor com talento, com capacidade, com sabedoria, como é que se diz? Com competência esses ensinamentos, tá? Então, quando a gente adora o professor significa o quê? As escrituras on Atmayana. O professor, o guru, o acharya, representa as escrituras on Atmayana, no autoconhecimento. Estas escrituras do autoconhecimento estão vivas dentro do professor. Você entendeu? O professor é uma demonstração viva da Sampradaya, do Atmayana. A importância do professor é porque ele não é um acadêmico, ele é uma demonstração viva do Atmayana. As escrituras vivem dentro do professor, elas se expõem a partir da vida do professor. Ele representa as escrituras do autoconhecimento, porque ele vive isso, tudo isso existe dentro dele, ele é uma demonstração viva das escrituras. No passado, as escrituras eram mantidas vivas deste modo. Não existia a escritura escrita, né, milhares de anos atrás, né, nesta civilização mais
moderna, né, dos últimos não sei quantos mil anos, quando nós não tínhamos a escrita, essas escrituras eram passadas verbalmente, aí algumas pessoas, alguns discípulos, não somente as decoravam, mas eles a internalizavam e eles se tornavam acharyas, gurus, entendeu? E eles representavam essas escrituras que naquele tempo não eram disponíveis na escrita, mas eram disponíveis vivamente através dos acharyas, dos gurus. Você entende, né, Mariné? Portanto, o discípulo, quando apresenta um namaskara, que não é nem isso, não é comum no Brasil também, né? Para o acharya sabe que esse namaskara está indo para a Sampradaya. O acharya é um templo das escrituras, é um templo vivo das escrituras. Eles representam os ensinamentos revelados por Ishvara e, portanto, por meio das escrituras, a adoração, né, ou a apreciação vai diretamente para Ishvara, o Senhor, aquele que revelou os ensinamentos sobre a natureza da realidade, tá? Então, você apreciar, adorar, reverenciar o professor, você está reverenciando a ação para dar. E quando ele diz assim, não se preocupe, as pessoas ficam pensando, não, não vou fazer isso não, porque esse professor é um ser humano como eu, de repente eu vou encher o ego dele. Não enche. O guru de verdade, ele não permite nenhuma encheção de, como é que se diz? Puxação de saco, encheção de inflação de ego, não permite nada disso, né? Porque senão ele não seria um guru de verdade, né? Ele tá além disso, ele simplesmente, né? Ele expõe toda vez que o discípulo aqui e ali tenta fazer isso, ele expõe simplesmente, não, não é isso. O guru é uma instituição, tá? É uma instituição. A pessoa do guru é uma outra coisa, tá? Mas o guru, como um acharya, ele é uma instituição vedântica, né? Ele é uma expressão viva do Atmayana, né, que pode ser passado adiante, porque as escrituras escritas, elas servem pouco, elas servem para produzir mais e mais acadêmicos, né? Então, o mundo espiritual, dessas filosofias espirituais, é repleto de milhares de acadêmicos que sabem tudo sobre todas as escrituras, mas ainda assim não são acharyas realmente válidos e competentes. A escritura é mantida por esses acharyas, que são a prova, a demonstração viva do Atmayana. Portanto, os nossos namaskaras devem ir para a tradição, para o Senhor, para as escrituras representadas pelo Guru. A próxima pergunta, mas por que devo adorar então as escrituras, já que tudo bem, o guru é simplesmente um link, né, uma conexão? Por que eu devo adorar as escrituras? Por que eu devo adorar essas escrituras védicas? Aí o Swami diz, isso é tão importante quanto difícil, encontrar uma pessoa que realmente desenvolva um valor, uma apreciação enorme por essas escrituras reveladas e uma confiança enorme também. Então, o Swami explica que este conhecimento ele é disponibilizado através dessas escrituras que foram reveladas para os seres humanos, elas não foram originadas por nenhum ser humano, elas foram reveladas para os seres humanos, tá? Então, por que que eu vou, né, ter uma apreciação tão grande? Porque essas escrituras, elas revelam a real natureza da realidade, né? Satchitananda Brahman, e é um conhecimento libertador que resolve a problemática do jiva humano, né? E esse conhecimento libertador somente está disponível através dessas escrituras reveladas. Ah, não existe. Todas as religiões do mundo falam sobre a mesma coisa, né? Todas as religiões do mundo dizem que essa é uma mensagem original e que vai transformar você. Então, você precisa ter um pouco de maturidade e viveka para discernir
o ouro de tanta bijuteria, porque quando você vê, até mesmo mais superficialmente, esses outros círculos, essas outras não, estruturas religiosas, né? Eu tenho ouvido muito a respeito disso ultimamente, porque nós vivemos em sociedades, né, mais impactadas pelo cristianismo, né, condicionadas pelo cristianismo, e tem essa história de fim dos tempos, a Bíblia, as profecias bíblicas e blá, blá, blá. Aí eu ouço muito dessas entrevistas para entender melhor a mente dos caras, né? Mas a lógica apresentada por essas outras estruturas religiosas, elas não são muito convincentes, elas não sobrevivem uma mente mais crítica, entendeu? Elas são fundamentalmente fundamentadas numa fé cega, tá? Então, essas escrituras, elas são as únicas escrituras com poder de transferir a identificação do indivíduo do corpo-mente para a consciência. Qual outra religião fala sobre isso? Nenhuma, né? Então, este autoconhecimento que liberta e transforma naturalmente, ele só é disponível através dessas escrituras vedânticas upanishádicas. Não é um conhecimento que pode ser adquirido através de outros livros ou outras escrituras de estruturas religiosas outras. E de um outro ponto de vista, este autoconhecimento, o conhecimento da real natureza do ser, da realidade, só pode ser obtido através deste pramana. O que é um pramana? É um meio de conhecimento. O Pramana é um meio de conhecimento, né? Então, se eu quiser conhecer a ciência quântica, eu preciso de estudar a física quântica, porque a física quântica é o Pramana, é o meio através do qual eu vou compreender, né, a ciência quântica, né? Se eu quiser estudar matemática, me tornar um mathematician, eu tenho que usar este meio de conhecimento, né? A ciência do cálculo, etc, etc. Do mesmo modo, para você obter este conhecimento, que conhecimento? O autoconhecimento, não existe nenhuma ciência que possa realmente produzir este autoconhecimento, porque a ciência ela está direcionada ao mundo dos fenômenos objetos. A ciência está direcionada para os fenômenos de Mitya. E o autoconhecimento é uma ciência, entre aspas, né? Eu gosto de chamar às vezes de ciência da realidade, ciência da consciência, né? Mas, fundamentalmente, é uma metodologia de ensino que revela indiretamente aquilo que não pode ser obtido ou conhecido através dos cinco sentidos, do intelecto e da mente, e todas as inferências possíveis através da inteligência artificial. Jamais, porque tudo isso é voltado para o mundo fenomenal. E agora nós temos que fazer uma análise fundada nas experiências minhas, através das interações com o mundo fenomenal, para expor e cancelar as noções equivocadas de que tudo isso aqui fora é realidade e que eu, em realidade, sou o corpo-mente. Então, isso só vai ser neutralizado ou cancelado de modo a possibilitar essa transferência de identidade através dessas escrituras reveladas, tá? Então, o que é as escrituras upanishádicas, vedânticas? Ele é o único pramana que nos permite o autoconhecimento. Então, aqui ele é colocado como um sexto órgão dos sentidos, tá? Eu gosto mais da ilustração é o terceiro olho, porque nós temos cinco sentidos e nós temos a mente ou o intelecto, que muito frequentemente é dito ser o sexto sentido. O intelecto ele vai integrar os cinco canais de interação, os 10, né? Recebendo e respondendo. Ele vai integrar aquilo que nós recebemos através dos cinco canais dos sentidos, né? E ele vai integrar aquilo numa única experiência, né? E vai usar a sua capacidade de inferência, de determinação, de discriminação
para decidir uma resposta o tanto quanto mais adequada quanto possível, né? Então, as escrituras é o sexto órgão, é uma ilustração, é uma analogia. Eu, particularmente, eu prefiro dizer que a escritura é o único pramana, o único meio através do qual você vai conhecer a natureza da realidade. É como se fosse o terceiro olho, porque o terceiro olho é uma simbologia espiritual muito usada, muito bacana, né? É o olho que nos permite ver a natureza da realidade. Esse olho é a visão upanishádica, que uma vez compreendida, nos vê a natureza da realidade. Aí as pessoas pensam, então você vai ver a realidade lá fora, aqui, ali, não, você vai ver este mundo mítico a partir desta plataforma, deste ângulo de percepção, de compreensão, que é eu sou a única realidade, eu sou a consciência deste observador, a única realidade, e tudo isso que eu vejo lá fora, né, nada mais é do que, nada mais são do que as sobreposições dos gunas de Maya naquilo que é a minha consciência infinita e ilimitada, né? Então, você pode adotar essas escrituras como um outro órgão dos sentidos ou como o terceiro olho, o olho da sabedoria, o olho vedântico, né? Mas aqui o Swami ilustra um pouco mais o porquê dele ter usado os sentidos, né? Nós sabemos que nós temos os cinco sentidos, os cinco órgãos dos sentidos, os olhos, ouvidos, etc. A gente recebe, né? A gente recebe através desses órgãos aqui os estímulos do mundo, né? E a gente oferece as nossas respostas através dos órgãos de ações, né? Então, aqui ele diz que cada um desses órgãos dos sentidos, né, ele é capaz de conectar os seus respectivos objetos, né, para nos dar uma compreensão. Eu vejo isso, principalmente nos dias de hoje, como você está coletando dados, como no contexto da inteligência artificial, entendeu? Nós somos um computador orgânico, biológico, igualmente, né? Mas só que nós somos, segundo a minha compreensão, somos criações de uma sabedoria divina superior que permite a nós não somente a percepção e a coleta de dados e as nossas respostas, mas nós não somos máquinas mecânicas. Nós temos o amor, né, a empatia, a compaixão, né? Nós temos sentimentos dos mais baixos aos mais elevados, coisas que as máquinas jamais terão, porque elas são programas, né? Não importa o quanto elas possam reescrever os seus códigos e se melhorarem por si, mas nós somos computadores biológicos programados por quê? Programados por nossas interações com o mundo através de diversos nascimentos. Mas que tipo de programação é esse? É a nossa carga de vasanas. Ela é obtida, desenvolvida através de nascimentos e mais nascimentos, né? Eu vou contatando o campo, vou oferecendo as minhas respostas, vou, né, estabelecendo determinações, conclusões, conexões e vou me melhorando e obtendo nascimentos mais meritórios, digamos assim, né? Então, os olhos, cada um desses órgãos dos sentidos, né, eles podem dar conhecimento somente daqueles campos respectivos de ação. Os olhos só nos dão conhecimento a respeito dos nomes e das formas. O sexto sentido, que me dá um conhecimento que não pode ser obtido por nenhum outro meio de conhecimento, tá? Então, este autoconhecimento ele só é possível através deste pramana, deste meio de conhecimento, desta metodologia de conhecimento que permite o conhecimento daquilo que não é um objeto de conhecimento, mas que ainda assim precisa ser conhecido como a única realidade. Uma vez que é um conhecimento único, que não pode ser obtido por nenhum outro meio, por nenhum outro campo da ciência, por nenhuma das minhas capacidades sensoriais e inferenciais, uma vez que esse conhecimento só pode ser obtido através das nossas escrituras vedânticas, upanishádicas, eu não posso, portanto, confiar no meu aparato sensorial e no meu intelecto inferencial, né?
E nenhum daquilo, nada que eu possa obter através dos jogos sentidos pode realmente contradizer esses ensinamentos, esse conhecimento revelado nos Vedas. Os outros órgãos dos sentidos jamais são capazes de validar os ensinamentos dos Vedas. Aí que pega um pouco. Porque as pessoas, tudo bem, eu compreendi, eu compreendi do ponto de vista teórico esses ensinamentos, eu gosto da ideia, mas eu tenho dificuldade de desenvolver uma total clareza e convicção que me transforme, porque se eu não puder tocar, sentir, ver, ouvir, inferir, entendeu? A inferência, toda ela, toda a nossa ciência, né, altamente desenvolvida nos dias de hoje, é a partir da inferência. A tecnologia do AI está desenvolvendo uma razão mais profunda, capacidade racionais se melhorar por si, através de inferências extremamente complexas. Mas todas, do ponto de vista humano, todos os nossos conhecimentos sensoriais e inferenciais, que são conhecimentos fundados na percepção sensorial, né? Nenhum desses pode nem validar, nem contradizer os ensinamentos expostos pelos Upanishads, pelos Vedas. Por quê? Porque eles não pertencem à mesma ordem de realidade. Se o autoconhecimento existisse no âmbito de Mitya, aí eu poderia, através da percepção dos cinco sentidos e das inferências obtidas pelo intelecto, eu poderia validar cientificamente e dizer, olha, não, realmente, né? Agora eu posso dizer o autoconhecimento realmente é possível e ele é possível, né? Através dessa ciência vedântica, digamos assim. Mas eu tive que o quê? Eu tive que colocar o teste. A teste é o quê? Através da percepção e inferência, eu quero validar esse conhecimento. Aqui o Swami está dizendo, nada pode validar e nada pode contradizer esse conhecimento, porque eles pertencem a duas ordens distintas. Jamais alguém pode verificar e validar este Atmayana como exposto por Ishvara através das escrituras védicas vedânticas. Então, qual é a única saída para a gente? Nós temos que aceitar que os Vedas revelem este autoconhecimento, né, através de uma das nossas absolutamente mais fundamentais qualificações, que é a confiança ou fé nas escrituras reveladas por Ishvara. E aí o Swami disse assim, mas isso é muito difícil. Aprender a confiar nesses ensinamentos, sabendo que eles não podem ser verificados e validados através da percepção e da inferência, é muito difícil, né? Não existe os órgãos dos sentidos do intelecto que possam verificar e validar esses ensinamentos. Essa consciência, essa confiança é aquilo que é mais difícil de ser desenvolvida num discípulo do Vedanta. You understand? Essa chave é algo extremamente difícil de ser desenvolvida. E um dos métodos para desenvolvermos essa confiança é o Bhakti, a devoção e o Karma Yoga. É a adoração. A adoração aqui significa a devoção a Ishvara, né? E a compreensão do Karma Yoga. E ele coloca também o Passana, né? A devoção e o Passana. Imagine que há uma pessoa com apenas quatro órgãos de sentido. Ele dá uma um exemplo muito bacana. Imagine que tenham pessoas com quatro órgãos dos sentidos somente. Ela não tem o órgão da visão. Os olhos estão ali, mas tem alguma coisa no corpo sutil que não permite aos olhos serem funcionais. Ele só confia nos quatro órgãos dos sentidos que ele cresceu com, né? E depois de 50 anos, alguém conseguiu uma ciência, né? Uma cirurgia nova que permitiu a ele o quinto órgão de sentido, a visão. Mas o problema do cara é que ele estava tão habituado a confiar naqueles quatro órgãos de sentidos que ele não estava confiando na visão. Olha que bacana essa exemplo, né? Você aceita
os outros órgãos porque você desenvolveu um relacionamento de Shraddha, de confiança neles. E agora este é um meio de conhecimento novo. Como é que você vai desenvolver confiança se você não tem nenhuma familiaridade, né? E como é que você vai desenvolver essa confiança, né, Felipe? Né? É uma das coisas mais difíceis de serem desenvolvidas, diz Swamiji. Ah, suponha que essa pessoa discuta, não, eu não consigo ter confiança naquilo que os meus olhos revelam. Eu prefiro ir lá, cheirar, tocar, lamber, né? E tô faltando. Então eu só tenho confiança nesses quatro outros meios dos sentidos, né? Só tenho realmente fé absoluta naqueles outros quatro. Eu não quero aceitar esse quinto órgão, pelo menos no início, porque eu não consigo verificar de modo confiável, como eu sempre fiz por mais de 50 anos. O Swami diz, os ouvidos nunca pode confiar, né? Os ouvidos nunca podem confiar a cor. Os ouvidos também não podem contradizer a cor. Os ouvidos não podem confirmar, por isso estava sonando estranho. Eles não podem dizer assim, não, eu ouvi a descrição do que seja a cor amarela e eu achei bacana e eu tenho uma confiança absoluta neste conhecimento de que existem cores distintas, né? Uma pessoa sem a visão jamais desenvolverá uma confiança total em tudo isso, né? Nas cores e nas formas. Portanto, do mesmo modo, eu nunca devo tentar verificar o autoconhecimento através de um órgão dos sentidos, porque este autoconhecimento não é obtido através de nenhum dos órgãos dos sentidos. Ele pegou dois órgãos dos sentidos, uma pessoa que viveu só com quatro, ele não consegue confiar, do mesmo modo que o nariz não consegue confiar naquelas descrições, né, a respeito dos nomes, das formas e das cores, porque o indivíduo é cego, né? Ele jamais vai desenvolver uma confiança absoluta naquele meio de conhecimento, naquele pramana. E nós estamos aqui no Vedanta, como é que eu vou desenvolver esse Shraddha, essa confiança nesse pramana upanishadico, né? Eu não posso realmente verificar e validar, porque este é um conhecimento a respeito da minha natureza em Satya, como Satya. E como é que eu vou verificar? Não pode verificar? Sim, pode, não pode, né? E como é que eu vou desenvolver Shraddha, confiança, se eu não posso verificar? Tá vendo como é que é difícil no início? Então, o convite aqui é muito simples. Você viveu até então sem nenhum contato com este pramana vedântico. Você usou sempre a percepção sensorial e as inferências intelectuais, né, capazes por você. E agora a você foi apresentado um outro pramana, que é o terceiro olho, a visão da sabedoria védica, através do qual você pode ser transformado, né? Então, o primeiro passo é o indivíduo dizer assim: eu passei 50 anos, 60 anos, 70 anos confiando cegamente nesses cinco órgãos dos sentidos e minha capacidade intelectual de inferir, de traçar inferências, né? E eu ainda assim estou sofrendo a problemática, né, humana, a doença do samsara, o sofrimento psicológico não me deixou nem mesmo após 60, 70 anos. Então, o primeiro passo é uma integridade intelectual enorme para o indivíduo compreender que ele talvez deva dar uma chance a este pramana novo, né, que não pode ser verificado através dos cinco sentidos e do intelecto que traça a inferência. Já que eu tentei de tudo através da percepção e da inferência e eu continuo sofrendo no samsara, talvez eu tenha que dar um tempo ao Vedanta e ver se eu desenvolvo Shraddha ou se eu não desenvolvo Shraddha. Não que você possa desenvolver uma Shraddha que possa ser validada, verificada e validada de modo sensorial, mas que você possa dar tempo ao tempo para observar
se um processo de melhoramento e de transformação foi iniciado, né? Se você está se purificando, se você está se elevando através do contato com este Pramana, que não pode ser verificado, contrariado ou validado através da ciência e através das percepções sensoriais e das inferências do intelecto. Então, o único modo é a gente entrar em contato, dar tempo para o tempo, permanecer ali. As pessoas que são mais maduras começam a sentir pá, aquelas luzes acendendo e vão começando a pensar, talvez seja por aí, talvez seja por aí. Aí elas vão vibrando com as exposições do professor, né, das escrituras, vão dizer assim, tem alguma coisa ali que bate, né, que sincroniza, né, que me faz me tornar uma pessoa mais harmonizada, mais pacificada, né? Tem uma ressonância bacana ali, parece que eu estou me harmonizando com a real natureza da existência, do ser, do eu. Então a gente tem que ir tateando, né, e desenvolvendo esse estrada através dos frutos que a gente vai colhendo ao longo do caminho. Para isso a gente precisa de um professor que seja uma prova viva, uma demonstração viva dos frutos do autoconhecimento. A importância do professor realmente autorrealizado é isso, ele vai passar para o discípulo uma confiança de que esses ensinamentos realmente transformam, que não são conhecimentos ou conceitos meramente teóricos, acadêmicos, tá? Então, o único modo da gente desenvolver Shraddha é dando tempo ao tempo, e na medida que nós vamos colhendo esses frutos, né? Aí a gente vai desenvolvendo mais confiança, mais confiança. Aí de novo as escrituras vêm e não tenha pressa, seja paciente, seja tolerante, aceite os obstáculos, aceite as dificuldades pacientemente, porque você está crescendo e agora que você começou a crescer, você já não consegue abandonar o barco completamente. Se você abandonar por qualquer motivo, você abandona a gota para voltar mais tarde ou voltar no próximo nascimento. É por isso que em nossa tradição, desde o nascimento, nós tentamos criar confiança nos Vedas, aprender a olhar para os Vedas como este Pramana, o sexto sentido, né? O terceiro olho, aquele que nos permite um conhecimento que nos liberta da problemática humana. Você precisa ser convencido de que você deve apostar nos Vedas, você deve apostar no Vedanta, não como uma filosofia, mas como um corpo de ensinamento que revela algo que transforma a experiência humana do indivíduo. Suponha que uma pessoa diga, uma pessoa é cega, diz: Eu não aceitarei os olhos se eu não puder verificar e validar os olhos através dos outros quatro órgãos dos sentidos. Os quatro outros sentidos não são capazes, eles são partes de subordens à realidade, dentro da realidade, os instrumentos de percepção. Os instrumentos de percepção são divididos em cinco canais de percepção. Então, o que você pode ouvir não permite a você, né, a audição, a cheirar uma flor, porque eles são suborders de realidade, são ordens, né? Então, você não tem nenhum modo de fazer isso, verificar. Da mesma forma, se eu me recusar a aceitar os Vedas como um instrumento de conhecimento a respeito da realidade, da natureza, do ser, eu nunca obterei o autoconhecimento dado pelos Vedas. Então, o indivíduo ele fica naquela, né? Quase que invariavelmente, a maioria das pessoas, eles ficam um tempo ali em cima do muro, procurando encontrar alguns defeitos para ter uma justificativa de, né, de deixar abandonar o processo por um período de tempo, né, com uma justificativa, não, eu não gostei disso e daquilo, né, eu não gostei.
de algumas coisas que esse professor diz, eu não gostei disso, aquele conceito ali não bate para mim, né? É por isso que a ciência nunca será capaz de validar esses ensinamentos a respeito da natureza de Deus. Ao mesmo tempo, a ciência nunca será capaz de refutar e rejeitar o conceito Deus, né? Não consegue validar através da inferência, da percepção sensorial e inferência. É por isso que a ciência nunca será capaz disso. Deus só pode ser compreendido através do terceiro olho ou do sexto órgão do sentido, através do Pramana Upanishadico, chamado Vedanta, Veda ou Upanishads. Portanto, Shraddha em relação ao Veda deve ser exatamente como a minha confiança em relação aos meus órgãos do sentido. Esses paralelos são muito bonitos, tá? A gente confia nesses órgãos dos sentidos, a gente viveu com eles por muitas décadas, né? A gente sabe, eles vão ficando mais fracos, né? Principalmente a visão, a audição, todos eles vão decaindo, né? Mas a gente tem uma certa confiança, né? Confiança nos Vedas é algo muito difícil de ser desenvolvido. É por isso que eu sempre costumei colocar como pré-qualificação paciência, humildade, confiança. Somente então nós conseguimos embarcar neste processo vedante. E como desenvolver esta confiança? Ela tem que vir do próprio nascimento, é por si, é por isso que eles mantiveram a Charya Upasana como parte da nossa cultura. Acharya Upasana, como parte da nossa cultura. Veda é outra forma de olho. Ah, ok, olho. Veda, o olho do discernimento, o olho da sabedoria das escrituras. Portanto, Acharya Upasana, a capacidade, a atitude em relação ao Veda como um único pramana, único meio de conhecimento que nos liberta da problemática do samsara. Este estrada é extremamente fundamental, importante e relativamente difícil de ser desenvolvido. E aqui o Swami diz que como você desenvolve essa confiança, alguns de nós já nascem com ela. No momento que a gente entra em contato com os ensinamentos védicos, vedânticos, imediatamente a gente fala, opa, é por aí, tá? Oi, pessoal. Quero deixar aqui um recado muito sincero. Faz mais de 5 anos que eu estou dentro da nossa Sampradaya Vedântica e isso transformou completamente a minha vida. Antes eu estava totalmente engajado no mundo, achando que de alguma forma o sucesso, o prazer, o reconhecimento iam me resolver. Mas com o tempo eu percebi que nada disso trazia uma paz duradoura. E foi através dos ensinamentos e principalmente da orientação do professor Arlindo Nagar que eu consegui entender de forma prática que existe sim uma possibilidade de libertação, que não é só teoria, que é algo real, que muda a forma como a gente vive e se relaciona com tudo. Essa transformação eu devo a ele, ao Arlindo Nagar, que me deu acesso às escrituras, que me ensinou a ver com clareza, com paciência e firmeza, sempre fiel à tradição que ele representa com tanta integridade. Por isso, eu sou profundamente grato. E eu gostaria de incentivar que, se esse ensinamento tocou você de alguma forma, considere fazer uma doação periódica. É uma maneira concreta de apoiar o futuro dessa missão aqui no Brasil, que é conduzida com tanto empenho pelo nosso professor Arlindo. Muito obrigado.